Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Oliveira, para quem não me conhece, estou aqui com o Moa. Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós viemos fazer um vídeo mais informativo, explicar para vocês como que nós alugamos um apartamento que nós vivemos hoje, né? E como funciona para alugar um apartamento, uma casa aqui em Portugal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos e com a família. E não se esquece de ativar o sininho que eu tô soltando 3 vídeos por semana, toda terça, quarta e quinta, às 19 horas, horário de Brasília. E bora lá para esse vídeo, então bora lá. Bora lá. Então, como eu falei no início do vídeo, nós vamos explicar para vocês como que foi o nosso processo de alugar um apartamento que vivemos hoje. Sim. E como que funciona, né, para alugar um apartamento aqui em Portugal, o que nós sabemos. Exato, a gente começou a procura, eu acredito quando passamos na entrevista, nós ainda tínhamos, já tínhamos algum tempo para procurar alguma casa e procuramos os sites oficiais que nós procuramos, são sites que o proprietário coloca ou o agente imobiliário também pode colocar lá o anúncio. São o Idealista, o Imovirtual e a OLX. A OLX a gente não focou muito por causa da dificuldade. E dois sites imobiliários que são a Remax e a Era. Tem o 121, mas não tem muitas casas lá. Tem outras também, exato. Mas a gente procura. Os maiores são a Remax e a 121 e a Era. São esses três. Que foi o que a gente procurou, né? Exato, sim. E a gente acabou por procurar, entrou em contato com algumas casas, com alguns senhorios, né, donos das casas. E a gente estava tendo muita dificuldade em encontrar uma casa, principalmente quando era o acordo direto com o senhorio. Uma porque nós somos brasileiros e tem essa dificuldade, né, de encontrar a casa. Eu posso dizer que infelizmente às vezes há algum preconceito, principalmente... A gente não sofreu nenhum preconceito, mas a gente vê que mas a gente e conhece pessoas que já passaram por algum tipo de preconceito quando foram procurar a casa porque eram brasileiros. E a segunda é porque a gente não estava aqui, então não conseguia ver a casa e dificultava tudo isso, dificultava muito. E a gente queria muito já vir da Irlanda já com alguma casa certa, mesmo que fosse uma casa bem simplesinha, um apartamento simplesinho, a gente já queria fazer essa mudança, porque querendo ou não, a gente estava fazendo uma mudança, né, completa. A gente saiu do Brasil, foi para a Irlanda, levamos um monte de malas, um monte de coisas, e a gente ia sair da Irlanda com todas essas coisas para cá. Então a gente não queria ficar, sei lá, num Airbnb ou num hotel para um pouquinho de tempo. A gente já queria mudar já para uma casa que a gente na verdade, a nível de valores, dinheiro, não dava para ficar num hotel, a gente ia acabar por ter que ficar num hostel com 4, 5 malas, e aí é um problema. É um problema. Não é muito... Então, a nossa alternativa foi procurar e nós demos foco pelas imobiliárias, justamente pela segurança, pela confiança, pela segurança, é conhecida e tudo mais. Você fala direto com a pessoa que faz o agente imobiliário, exato, que faz o processo. Aí demos sorte de encontrar... Tem aquele risco também, né? Aquele risco de você... Como que é o nome? De você ser burlado, principalmente porque nós íamos ter que transferir o dinheiro talvez de lá, na maioria dos casos, para garantir. O nosso caso foi diferente, graças a Deus, com a imobiliária. A gente pagou só quando chegou cá, mas tinha algumas pessoas que pediam o dinheiro para ter a certeza antes, e faz todo sentido, né? Mas pronto, enfim, a gente conseguiu encontrar uma pessoa. Na verdade, entramos em contato, entramos na Remax e achamos um apartamento aqui na cidade de Almada, que é próximo de Lisboa, né? A gente tá para aí 24, eu estava 24, 25 quilômetros do meu trabalho, mas só para atravessar a ponte, a gente atravessa a ponte daqui de casa até a ponte, a gente gasta mais ou menos uns 5, 10 minutos para chegar na ponte de carro. É perto, é muito perto. E demos sorte, encontramos esse apartamento, esse T2 que vocês já viram aí, se não viram tem card, a Letícia coloca no card. E encontramos esse apartamento, fizemos todos os processos com essa pessoa da Remax, a agente imobiliária. O nosso senhorio é uma pessoa muito tranquila, sempre ajudou a gente muito, e a gente não tem nada a dizer sobre isso. Ele não tá cá, ele está na Suíça, e esse era o apartamento de férias deles praticamente, só que só vinham acho que uma vez por ano aqui, e deram preferência por alugar. Porque estava parado, exato, é um rendimento a mais. Então nós conseguimos alugar, falamos com essa pessoa. A princípio a pessoa falou que estava disposta e que entendia a situação que nós estávamos lá, mas viríamos para cá. Nós agendamos uma data e fizemos uma call via WhatsApp. Exato, nós validamos, claro, se a pessoa trabalhava mesmo na Remax para ter certeza de tudo. Estava tudo certinho.
Então, nós viemos para cá. Antes de vir para cá, a gente fez uma videochamada. Exato. E ela mostrou a casa o apartamento toda. Como a gente não podia vir aqui no apartamento visitar antes de falar assim, eu quero esse apartamento, ela fez uma videochamada com a gente, mostrou todo o apartamento pra gente ver que realmente era aquilo que mostrava nas fotos. Então a gente fez a videochamada e aí a gente falou, não, é esse apartamento que a gente quer, desse jeito que nós queremos. Estava nas condições, a gente tem um espaço de garagem, a gente tem um elevador, é um prédio de 2003, então não é tão antigo, e gostamos bastante. Uma zona muito boa, uma zona muito boa, exato, próximo do Almada Forum, que é acho que o maior shopping, o centro comercial que nós temos cá na margem sul. Então foi muito bom. E perto de Lisboa, perto de Lisboa. Porque era onde o David ia trabalhar, então exato. Era o que a gente precisava. A condição foi, como nós não tínhamos fiadores, e a maioria dos casos agora estamos pedindo fiadores. Praticamente, para se arrendar uma casa hoje em dia cá, você precisa da documentação, claro. Esse também era um problema para nós, não tínhamos o NIF, não tínhamos a documentação. Nós temos que comprovar 3 meses de renda, eles pedem em alguns casos 3 meses de renda para perceber, pede o IRS como o imposto de renda no Brasil, eles pedem também, a gente não tinha nada disso na altura. E pedem um fiador, e a gente não quer, primeiro que a gente não quer comprometer, a gente não tinha ninguém conhecido aqui, e segundo que a gente não queria influenciar ninguém a entrar conosco, porque é uma situação muito complicada. É muito difícil uma pessoa se comprometer com isso. Exato. Até não é chegada. Sim, depende, mas mesmo no Brasil, se fosse mesmo pai e mãe, a gente não ia colocar, porque a gente não quer comprometer as pessoas e acontecer algum problema e terem que pagar por nós. Então, nós fizemos o esquema de, nós pagamos 4 rendas adiantadas e um calção. Naquela altura era no mínimo, assim, no processo básico, quando você tem um fiador principalmente, 2 rendas, né, adiantadas e um calção. No nosso caso foi 4 rendas adiantadas e um calção. Então pagamos 5 adiantadas, mais um mês que entramos. Então quando a gente entrou, a gente pagou também. Ficou 6 rendas e 5 rendas, desculpe, e um calção. Foi praticamente isso. O processo foi muito, muito, muito tranquilo. A gente chegou cá. Foi num sábado, foi numa sexta ou num sábado? Eu acho que foi num sábado. Acho que foi num sábado, exato. A gente chegou cá no sábado, pegamos o avião da Irlanda, viemos pra cá, 3 horinhas de viagem, já tínhamos quando eu fechei com a Ryanair, eles já fecham com exato. Ele é a mais barata, é uma das mais baratas. Eles já fecham o transporte, o Uber, então a gente já fechou com o Uber. O Uber trouxe a gente até aqui, a gente chegou cá, ficou esperando para ir 5 ou 10 minutos a agente imobiliária, ela estava próximo. E ela veio até cá, mostrou para nós o apartamento, para ter certeza que queríamos, a gente confirmou. Primeiro, desculpa, ela validou com os senhorios, né, quando nós estávamos na Irlanda, se eles aceitavam as 5 rendas e tal, verdade, justamente pela situação. Para não termos o fiador. Exato, aí a forma que eu comprovei foi, eu mostrei o meu contrato de emprego, a Letícia também mostrou o contrato de emprego dela certinho, a gente comprovou, deu uma prévia, se não me engano, da conta bancária, quanto a gente tinha, para comprovar que a gente tinha como pagar esses 5 e fechar. E ele aceitou numa boa, foi tranquilo, a gente chegou, agora continuando, chegamos cá, ela mostrou todo o apartamento, a gente gostou, sentou ali, fez todo o procedimento, assinou o contrato, tudo bonitinho, Pagamos as 4, na verdade 3, pagamos direto para o nosso senhorio na conta dele, e seria a conta que a gente paga até hoje, né, o arrendamento, e pagamos 2 para ela, né, um calção, comissão, né? E uma adiantada, mais uma, né, das 4. Na verdade nós pagamos 4 para o senhorio, que foi o do mês de agosto, que foi o mês que a gente entrou, e 2 para ela, né, que foi o calção, e mais uma que eu acho que essa uma enfim, seria a comissão deles, exato. Foi tudo tranquilo, a gente assinou o contrato, ela enviou o contrato por e-mail, por correios para ele lá na Suíça, eles resolveram. Exato. Nós tivemos um probleminha que foi, quando no contrato nós tínhamos o nosso número de passaporte no contrato da casa, e nós precisávamos do NIF. Só que foi ajudou bastante, porque o que acontece, nós fomos lá para tirar o NIF, eles falaram que nós precisávamos de um português, um representante português. Exato, um representante. Isso foi no outro dia, se não me engano, foi na segunda-feira, porque a gente chegou, era domingo, no outro dia era domingo, segunda-feira a gente foi lá nas finanças e eles pediram isso.
como a gente já tinha essa pessoa que era a pessoa que alugou pra gente, o agente imobiliário, ela foi com a gente, muito prestativa, deu o nome dela e ficou responsável por nós até que nós trocássemos para o nosso NIF, que já foi feito. A gente fez logo em seguida, se não me engano, já tá no nosso NIF, a gente não tem nenhum... exato, porque quando você chega em Portugal, se você chega e ainda não tem visto, não tem nada, você precisa de uma pessoa para vincular. Nós chegamos mesmo que legais, você precisa fazer isso. No nosso caso, nós chegamos legais, com visto e tudo, mas mesmo assim precisa fazer isso. Então fizemos os dois, ela ficou com o nosso nome. Depois, quando tiramos o NIF, entregamos para ela alterou no contrato e depois enviou para o senhorinho o contrato. O contrato é basicamente o mesmo contrato do Brasil, fala lá qual que é o valor, fala até que dia que tem para pagar, até dia 9, inclui, como essa é uma casa mobilada, né, que é uma casa com mobília, aqui eles falam mobilada, ele adicionou todas as mobílias no contrato para que nós... para que fique ciente que está no contrato, que se a gente quebrar alguma coisa, a gente tem que pagar. Sim. Também, porque... pronto, acho que funciona assim no Brasil. Exato, no Brasil é a mesma coisa. As cláusulas são todas iguais, o senhorio pode requisitar, se não me engano, 1 ou 2 vezes por ano para vir no apartamento, mas tem que avisar com 8 dias de antecedência, que vai vir só para olhar se está tudo certo, se a gente está cuidando do apartamento. Mas no nosso caso não acontece, porque ele está na Suíça e nunca, depois disso, acho que vai fazer 2 anos, 3 anos já que nós vamos para esse apartamento. Já faz 2 anos. Vai dar 3. Já vai dar 3 anos agora. Não, vai dar 3 anos em agosto do ano que vem, mas já faz 2 anos em alguns quebradinhos. E ele nunca veio cá, mas a gente sempre se comunica por e-mail quando precisa, por telefone, por WhatsApp, sim, é super tranquilo. Eu falo com ele, a gente se dialoga e é muito tranquilo. Eu acho que praticamente o nosso processo foi esse. Foi isso. Mas, por exemplo, se você vem pra cá, né, se você precisa alugar um apartamento, uma casa, algum lugar pra morar, a gente indica esses sites, que é o Idealista. Sim. O Imor Virtual a gente quase nunca vê, mas tem e às vezes tem anúncios que estão no Imor Virtuais que também estão no Idealista. Sim, ou que tá no Idealista e também está na Remax, Exato. que é a agência imobiliária, ou tá na Era. Então, tipo, eles estão meio que tudo interligados, assim, sim. Então a gente sempre olha, seja no Idealista, seja no Imor Virtual, seja no Remax, seja na Era. Tem a Center 21 também, que às vezes a gente olha, mas também são mais coisas mais carinhas. Sim. Então a gente indica esses sites, né, pra quem tá procurando algum aluguel. Acho que é isso. E venham preparados, porque é aquilo que a gente falou, nós não conseguimos fazer o esquema que é hoje, praticamente no país inteiro, que é os 2 calções mais uma renda. A gente teve que aumentar um pouquinho para comprovar por causa da situação que não tínhamos fiadores. Provavelmente na nossa mudança de cá, se mudarmos, a gente vai precisar fazer o mesmo processo. Vai ter que dar umas 4 rendas e um calção. Assim, esse dinheiro ele volta no final. Ele volta no final, exato. Quando a gente tem que avisar com 4 meses de antecedência que a gente quer sair da casa. Então, por exemplo, sei lá, a gente quer sair... ano que vem, se a gente sair em abril, a gente tem que avisar em março, para quando começar junho a gente já não paga a renda, né? E a renda. Em março a gente pede em março. Sim. Em junho a gente para de pagar e aí vamos Abril. Então, desculpa, abril. Se a gente quer sair do apartamento, a gente tem que avisar com 4 meses de antecedência. Exato. Que é 4 meses de antecedência, que seria a renovação do seu contrato. Sim. Então, por exemplo, se o nosso contrato se renova em agosto do ano que vem, a gente tem que avisar em março. No começo de março, que aí começa abril, maio, junho e julho, a gente não paga, no finalzinho de julho a gente tem que sair do apartamento. Exato. E assim, avisar e né, não ficar sem pagar o apartamento, o aluguel, e já sair. Quando der os 4 meses tem que sair, não tem como ficar mais. O calção vai ficar para aquela questão de eventualidades, algum problema que aconteceu na casa que a gente quebrou, vai ser descontado daquele calção que ficou. No nosso caso são os 4 meses que a gente tem que avisar de antecedência, porque nós pagamos 4 Exato, rendas. É aquela situação que a gente falou no começo e que eu acabei de falar. Se fosse 2 rendas, ia ser 2 meses de antecedência. A gente diz 2, mas é 3, tá? Você tem que avisar com 1 mês antes, que vai começar os 4 meses, antes de acabar o seu contrato, você tem que avisar para a pessoa estar ciente que daqui a 1 mês ela vai... No próximo mês, por exemplo, eu paguei o aluguel nesse mês, dia 1º.
no próximo mês ela não vai receber no dia 1º aquele valor, porque eu vou sair. Então tem que avisar um pouquinho antes. Mas isso é ética. É mais por conta de ética. Pra não haver quebra de contrato. Exato. O contrato, na questão do contrato, se pode quebrar o contrato, mas no nosso caso não sei. Pode ser que é diferente. No nosso caso quando é 1/3. Na verdade, é porque entra é 1/4, na verdade. O nosso entra na regra geral, que é quando completa 1/4 daquele contrato. Tu pode já pedir para sair, dar quebra de contrato, mas não dá quebra de contrato. Que você não tem direito ao seu dinheiro. Que você não tem direito ao seu dinheiro de volta, exato. Você vai receber seu dinheiro tudo bonitinho. Basicamente isso. É isso, sim. Mais ou menos é isso. A gente quis mesmo mostrar para vocês contar, né, como que foi o processo. Eu trouxe aqui o Dave porque quem fez mais o trâmite, quem sempre tá nessas coisas de trâmite assim, é mais ele. Eu só fico ali do lado. Então, eu acho que é isso, certo? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like, se inscreve aí no canal, compartilha com a família. Tenha uma ótima semana. Beijão, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.